eu estava assistindo na internet a estreia de um programa, e aí estava vendo um vereador falando, ainda não o conhecia, estava assistindo nesse programa da internet, chamado My News, e aí ele falou um negócio que me chamou muita atenção. Vocês devem ouvir muito isso, né? O governo não faz nada, por que não cria uma lei para resolver isso? E aí eu ouvi ele dizendo, a gente já tem muita lei, e também para que adianta criar lei se depois vai ter dificuldade de implementar, cumprir? Então isso me chamou muito a atenção. Falei, olha, alguém falando com bastante lucidez aí sobre política. Então desde então tenho acompanhado essa pessoa, esse vereador na internet, e vejo que ele se posiciona com muita lucidez e sabe usar muito bem a internet, sabe usar muito bem as redes sociais. Existe um projeto no Brasil chamado Renova BR, de renovação na política. Ele é professor lá e um dos mentores. Então ele entende muito bem desse novo processo de política, de como fazer política e também de como trabalhar isso em redes sociais. Então tem tudo a ver com prefeitos do futuro, até acho que de repente ele pode ser um no futuro. A gente está gravando isso aqui, quem sabe pode ser uma outra profecia que a gente passe alguns anos mais à frente aí. Gabriel Azevedo, vereador de BH, salva de palmas, comentarista do My News e professor do Renova BR, além de várias outras coisas. Seja bem-vindo. Passador. Passador Rafa. Bom dia a todos vocês. Obrigado pela atenção, pela participação aqui. Bom dia especial à minha amiga Isabela Matar, que está ali ao fundo. Fica de pé aí, Isabela, para todo mundo te conhecer. Vocês vejam que essa é uma mulher, e é bom que ela seja uma mulher à frente de um projeto incrível, que é o Renova BR. Ela tem um pequeno desafio que eu compartilho. Até agora, são 10 mil pessoas, já passamos de 10 mil, não é, Isabela? Mais de 10 mil pessoas inscritas no Renova BR, porque desejam ser candidatas a prefeito e vereador em 2020. E nós temos a módica tarefa de treinar e capacitar essas pessoas para os 5.570 municípios brasileiros. No último ano, a gente topou o desafio de treinar 120 pessoas para o Congresso Nacional. Foram eleitos um senador, 9 deputados federais, além de 7 deputados estaduais. É com muito orgulho que eu abri o jornal o Globo hoje e vi uma matéria mostrando que o nosso senador e os nossos 9 deputados federais abriram mão da Previdência Especial. E isso vai dar a eles característica de poder para discutir a reforma da Previdência sem medo do próprio eleitorado. Bom, pessoal, eu fui apresentado aqui, me reapresento. Eu sou Gabriel Azevedo, fui eleito vereador em Belo Horizonte em 2016, sou advogado, professor de Direito Constitucional e Teoria Geral do Estado, publicitário, jornalista, empresário e amo política. Sou, sobretudo, um político. E tenho recentemente, no meu gabinete, recebido inúmeras pessoas de Belo Horizonte, de Minas e do Brasil, que sentam diante de mim e perguntam o seguinte: como é que faz? Eu quero ser político também. E eu sinto que atualmente a gente tem uma moda ou um desejo de participar da política sem necessariamente compreender o que ela é. E é bom estar aqui falando com prefeitos e com prefeitas, porque política, na essência da palavra, é cuidar de cidade. No ano passado, o que eu mais ouvia: você não vai ser candidato a deputado, você ganha. Eu falava: não, mas eu me candidatei para ser vereador. Eu não considero o meu cargo um trampolim. Eu acho fundamental cuidar da minha cidade. Eu amo Belo Horizonte e ser do Poder Legislativo Municipal é muito importante. E as pessoas se espantavam. Falavam: não, quero ser vereador. Amo ser vereador. E eu acho que a gente tem desenvolvido algumas coisas em Belo Horizonte que podem ajudar outras pessoas pelo Brasil. Porque ainda não sou prefeito, mas sei que um prefeito do futuro precisa saber lidar com um vereador do futuro. Ou com um vereador que, de certa forma, mostra algumas tendências. Para onde eu aponto para ir? Aí. Esse cara aí é o cara que me inspira na vida. Talvez alguns de vocês conheçam. Winston Churchill. Ele fala que a coragem é a primeira das qualidades humanas porque ela garante todas as outras. Ela garante a demais.
Não adianta você ficar defendendo um discurso ou propagando uma ideia, porque na hora em que você tenta implementá-lo, olha a quantidade de gente que vai surgir para dizer que não vai dar certo, que você não deveria fazer isso, que é impossível. Nossa, a fila é grande. Eu gosto muito de estudar e gosto muito de democracia. Recentemente, em Belo Horizonte, eu lancei uma ideia que é uma dinâmica, chama Democracia, Livros e Praças. Eu resolvi na internet chamar as pessoas que queriam compreender melhor o que é democracia para, junto comigo, lerem 10 livros durante 10 meses e, ao final de cada mês, a gente se encontraria em uma praça da cidade de Belo Horizonte para discutir e fazer uma dinâmica. Eu achei que iam 20 pessoas, no máximo, e 1.200 pessoas se inscreveram e centenas de pessoas estavam na Praça do Papa no último domingo de fevereiro. As fotos estão todas no meu Instagram, para vocês verem, @GabrielAzevedo. E nessa dinâmica, a gente aprende que a democracia surgiu em Atenas, 508 a.C., quando, meus caros prefeitos, minhas caras prefeitas, o povo de Atenas teve uma ideia genial. Ao invés da gente ficar aqui recebendo ordem de um tirano, nós nos autogovernaremos. Nós faremos um novo jeito de organizar essa cidade. Ela não vai depender das ordens de uma pessoa só. Ela vai depender do autogoverno de todos os seus cidadãos. Lamentavelmente, as mulheres ainda não participavam, havia escravos, havia uma pequena parcela de pessoas que eram cidadãos, pessoas que eram, de fato, participantes do processo. Mas a ideia era muito inovadora. Foi essa ideia que permitiu a construção daquela coisa maravilhosa que a gente conhece até hoje como Partenon, e de uma cidade que era praticamente linda e perfeita, com todo mundo participando. Algumas guerras entre as cidades gregas, Esparta e Atenas, sobretudo, foram enfraquecendo Tebas, Atenas, Esparta, até que chegou um momento em que o Alexandre o Grande pegou aquilo tudo e transformou no império de novo. E a democracia desapareceu. Desapareceu por volta de 300 e pouco antes de Cristo. Gente, ela só vai retornar no Bill of Rights, no século XVII, quando um conjunto de parlamentares britânicos vira para o Carlos I e fala: não vem cobrar mais imposto da gente, não. E aí, um tempinho depois, nos Estados Unidos da América, todo um processo de democracia vem sendo reconstruído, baseado lá nos gregos. O mundo ficou 2000 anos sem ver democracia. 2000 anos. E depois que ela ressurge, ela começa a sofrer vários ataques o tempo inteiro. Então eu ando muito obcecado a tentar explicar para os políticos e para as pessoas, sobretudo quem gosta de cidade, que uma cidade não vai ter soluções se ela pretende ser gerida de modo solitário. E isso tem duas contrapartidas, meus caros prefeitos, prefeitas, candidatas e candidatos. Qualquer um quer aqui apresentar uma tendência que, se vender como solução mágica, objetiva, solitária, pode vencer a eleição. O problema é que ele vai ter que governar. O problema é que na hora em que você oferece uma solução que não existe, ela desmonta na hora em que você passa a exercer o poder, porque você iludiu a população. Como profissional de marketing, eu tenho a advertir todos que estão aqui que depois de uma campanha vitoriosa, há sempre um governo, e que ele pode transformar todos os méritos que você usou para se candidatar em pó. E eu não estou falando como alguém que, enfim, nunca brincou. Eu faço campanhas eleitorais desde 2006. Em 2016, eu participei da coordenação do candidato a prefeito de Belo Horizonte. Vi aqui ele contando duas tendências, né? O Twitter é muito importante. E lá em 2008, eu ainda era assessor da presidência do Clube Atlético Mineiro, sou galo, e falei para o Alexandre Calil que ele tinha que fazer um Twitter e que ele tinha que anunciar os jogadores do clube de futebol, não pela rádio, mas de forma direta com a população por um canal como o Twitter. 2008, ele está batendo 1.200.000 seguidores. Ainda, quando em 2016 eu decidi ser candidato a vereador, Belo Horizonte,
que vivia sob os escombros de Minas Gerais, e os escombros atendem pelo nome de Aécio Neves e Fernando Pimentel, estava se vendo num cenário em que nós disputaríamos entre o indicado do PT e o indicado do PSDB, sem muita alternativa para a cidade. E, numa conversa com Alexandre Calil, olha, eu acho que você pode ganhar a Prefeitura de Belo Horizonte. Você tem um certo conhecimento na cidade, é um personagem pronto. E todo mundo que eu comecei a falar isso falou, mas não tem partido, não tem tempo de televisão. Porque, né? Sempre vai ter alguém para cagar a regra para você e não abrir os olhos para o que está acontecendo. Eu me filiei ao PHS, ele também. O PHS se coligou com a rede e o PV e ele tinha vultosos 16 segundos de televisão. Quando, né, o João Leite do PSDB tinha uma coligação enorme, o PT tinha uma coligação enorme, e não deu outra. Foi para o segundo turno, venceu a eleição e está prefeito. Uma curiosidade é que ele virou prefeito, eu virei vereador, e nós brigamos no primeiro dia de mandato. E nunca mais nos falamos. Por uma razão muito simples. Eu sou muito atento aos meus princípios. E um prefeito que se quer do futuro e verdadeiramente inovador precisa mudar a forma com que vários prefeitos se relacionam com a Câmara Municipal da sua cidade. Vocês sabem que um prefeito quer, sobretudo, governabilidade. E vocês sabem que muitas das cidades ainda elegem vereadores por uma lógica terrível de quem quer, no Poder Legislativo, despachante do Executivo. Né? É incrível a quantidade de faixa que se faz nesse país para a inauguração de um buraco que foi tapado. É lamentável o que um parlamentar municipal, ao invés de fiscalizar o orçamento, de tratar o que um vereador faz, gosta de se colocar como aquele que vai garantir a pintura de um meio-fio. E, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, havia uma eleição complicada, porque o cara que queria ser o presidente era um bandido. E não sei o que estou falando, é o Poder Judiciário. Tanto que, alguns meses depois, ele saiu da casa com uma tornozeleira. Foi preso pela polícia. E, infelizmente, era nesse cara que o prefeito queria que eu votasse. E eu disse não. Porque, do mesmo jeito que ele tinha o eleitor dele, eu tinha o meu. E eu não ia trair a confiança de quem me depositou o voto. Por quê? Porque eu tinha muita coisa a fazer no meu mandato. A campanha foi uma campanha limpa. A disputa de vereador em Belo Horizonte foi a mais difícil do Brasil, a mais complexa. E eu fui o 9º mais votado, a despeito de eu ouvir de todo mundo que eu jamais venceria uma eleição porque eu era um candidato da internet. E esses 10.185 votos vieram com muito trabalho, criatividade e inovação. Mas foi uma campanha em que eu não prometi nada do que eu não pudesse cumprir. Em janeiro desse ano, naquele momento eu tinha prometido 31 propostas, eu apresentei um balanço com 25 delas já cumpridas. E isso é dar feedback para a população. No dia em que eu tomei posse, 1º de janeiro de 2017, eu cumpri a principal proposta que eu tinha feito durante a eleição. E essa exigiu muita coragem. Cortei todos os privilégios. Cada vereador de Belo Horizonte, gente, tem 2 carros com um motorista. Por que é que um vereador de capital precisa de 2 carros com um motorista? Numa cidade em que o maior problema apresentado pela população é o trânsito. Chega a ser cruel, chega a ser patético que um representante da população tenha à sua disposição algo que a cidade inteira não tem. E claro que na hora que eu falo isso, eu tenho que ouvir dos meus colegas que, mas nossa, o trabalho precisa disso. Quando eu sei que muitos deles usam os carros para fins que eu não usaria, para deixar assim de um modo sutil. 22 pessoas no gabinete. R$6.000 de correios para enviar cartinha. Celular corporativo, computador corporativo, verba paletó de 15 mil. Sério? É sério mesmo? Tudo cortado. Um gabinete sem divisórias, em que a equipe trabalha totalmente conectada. Quando alguém chega para reunir, a pessoa fala, qual é a sua mesa? Eu não tenho. Porque meu lugar não é ficar em gabinete, o vereador fica rodando a cidade. Atuação parlamentar
totalmente constitucional, legal e regimental. Nos últimos 2 anos, gente, a Câmara Municipal de Belo Horizonte teve o disparate de ter o seguinte número: 80% dos projetos de lei aprovados pelos meus colegas, de autoria deles, com vício de origem. Que merda! Nós ficamos 80% do tempo, na atividade legislativa, fazendo leis que não vão prosperar. E o que isso faz com a vida de vocês, prefeitos? Um inferno. Porque tem que ficar vetando o projeto de lei, aí o veto volta para a Câmara, que é o que muita gente usa para chantagear vocês. E olha, aqui está um vereador que brigou com o prefeito. Não tem o menor interesse de prejudicá-lo. Porque ao prejudicar o prefeito com uma vida política mesquinha, eu estou ferrando a minha cidade. Tenho com ele divisões e diferenças políticas. Mas nós dois fomos eleitos pela população de Belo Horizonte para cuidar da população de Belo Horizonte. E isso nunca deve ser moeda de troca num jogo político. E isso, é claro, gera problema com os colegas. Porque sempre tem aquele colega, eu acabei de postar no meu Instagram uma história. O vereador Catatal propôs um projeto de lei que queria dar o desconto total na passagem de ônibus daquelas pessoas que vão se consultar no hospital. Prefeito, vocês já imaginaram o que isso faz na vida de vocês? E outra, é inconstitucional, não se pode, vereador não pode fazer um negócio desse. Foi aprovado no primeiro turno, quem votou contra? Eu. Foi aprovado no segundo turno, quem votou contra? Eu. E foi para a prefeitura. E o prefeito vetou, claro. Quando o veto volta para a Câmara, e aí? Aí a base funciona, né? Para manter o veto, com as galerias lotadas de gente gritando pela saúde. Nessa hora, o cara que votou sim, sim, nos turnos, também vota sim para manter o veto. Aí faz aquele famoso diagrama de rede social para mostrar quem votou contra a saúde. E eu estou tranquilo, fui contando tudo para o meu eleitor na mídia social, em tempo real. O que eu estou dizendo para vocês é que o prefeito pode ter o trabalho de conduzir politicamente, não somos parlamentaristas, mas temos diálogo, o conjunto da sua base para parar com isso. É possível ensinar vereadores de todo o Brasil como é que você atribui ao seu mandato um mérito e um valor político que não dependa dessas estratégias patéticas e antigas de ficar iludindo a população e prejudicando o município. E esse é o carro-chefe que eu quero apresentar para vocês. Das 31 propostas que eu fiz, e gosto muito do Juscelino, né? Não seria diferente, político mineiro que foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais e presidente da República, ele sempre teve uma capacidade, que serve de lição para todos os meus colegas aqui, de criar marcas para as suas administrações. Quando o Juscelino foi prefeito de Belo Horizonte, ele ficou conhecido como prefeito furacão. A marca mais forte da gestão dele foi a pampulha, né? Mas fez muitas coisas. Quando foi governador de Minas, o lema dele era o binômio energia e desenvolvimento. Levou estradas para o estado inteiro e fez a CEMIG, que era um grande problema de Minas. E quando foi presidente do Brasil, não preciso nem falar, nós estamos todos sentados no símbolo da administração dele. E ele chamava Brasília de meta-síntese. Das minhas 31 propostas de candidato, a meta-síntese era um aplicativo chamado Meu Vereador. Meu Vereador. Todos vocês que estão aí com o celular podem baixar agora o Meu Vereador. Eu ficava, como cidadão, muito puto de não saber quando a Câmara Municipal votava. E quando apareceu no jornal que os vereadores estavam votando projeto do tipo vamos fechar os supermercados aos domingos, eu falava, meu Deus, onde é que essas pessoas estão com a cabeça? Então, na minha campanha, eu prometi o seguinte, pessoal, durante o meu mandato, eu teria um aplicativo e quando a Câmara for votar, esse aplicativo vai notificar vocês. Vocês vão saber que vai ter a votação. E vocês vão abrir e vão saber tudo que está sendo votado. E não é só isso, não. Eu vou traduzir o juridiquês para o português. Vai ficar simples de entender a votação. E ainda vou dar minha opinião sobre o projeto. Mas o mais importante vem em seguida. Vai haver uma função em que você vai poder digitar sim, não ou abstenção. E se a maioria de vocês votar diferente do que eu penso, eu mudo o voto em plenário.
Isso na campanha, o político vinha e falava assim, né? Mas você vai confiar no povo? E eu respondia sempre assim, e você quer que o povo confie nos políticos? Porque é uma coisa só. Lá de Atenas, né? A gente administra junto. A gente tenta convencer o povo e não obrigar eles. A reforma da Previdência é fundamental. Hoje há um aluno do Renova fazendo um trabalho brilhante nas mídias sociais. Chama-se Vinícius Poit, deputado federal pelo Novo. Ele não quer enfiar goela abaixo a reforma da Previdência de ninguém. Ele está explicando a necessidade. Está tentando convencer as pessoas. Por quê? Porque, gente, não dá para administrar sem abrir para as pessoas a realidade. Fosse eu prefeito hoje, na minha sala, ia ter uma tela deste tamanho, como se fosse aquele jogo SimCity, não sei se vocês já jogaram, com orçamento, problemas de tudo, e tudo isso transmitido no site para a população acompanhar. Hoje as prefeituras do Brasil estão passando um perrengue que precisam ser mostrados para a população, porque a imagem da população é que político não quer fazer, é corrupto, não trabalha. Esse aplicativo abre o meu mandato para as pessoas. Posto Ipiranga, né, é uma expressão que todo mundo está usando. Ele é o meu Posto Ipiranga. Eu não tenho o Paulo Guedes, mas eu tenho um aplicativo Meu Vereador. Porque a vida de um vereador, sobretudo alguém que usa muito a internet, pode virar um caldeirão de confusões. Você faz um post falando sobre a mobilidade na cidade. Nesse mesmo post, vem uns 50 comentários. Correto? Você está balançando a cabeça porque talvez vivencie algo parecido. Nesses comentários está, o Hospital X não está funcionando bem. A minha rua apresenta um problema tal. Aqui no bairro Santa Teresa, isto. E esses 50 posts vão ficar num post que amanhã já está atrás de mais 5. E depois vem mais 20. Como é que você deu resposta para esse pessoal todo? Como é que você vai dar um acompanhamento da demanda dele? Fora que tem outras coisas assim, né? Gostaria de propor um projeto de lei assim. Vereador, eu gostaria de me encontrar com o senhor. E o Facebook, o Twitter e o Instagram, que são coisas maravilhosas que eu uso o tempo inteiro, não organizam a vida de um mandatário. Pelo contrário, geram para as nossas equipes o completo caos. E o que esse aplicativo faz? Estão aqui as funções principais. Todo dia que vai ter votação, ele não precisa ficar me perguntando qual que é a minha posição no projeto de lei ou o que eu vou votar. Está tudo no aplicativo. Esses dias o senador Jorge Cajuru, na eleição de mesa, né? Votem no meu Facebook. Eu falei, nó que maluco. Que ousado. Porque como é que ele sabe quem são as pessoas que estão votando no Facebook dele? Pelo princípio da teoria geral do Estado e da federação, só podem determinar os votos do senador Cajuru os eleitores do Goiás. Senão a federação não existe. Como é que ele prova que as pessoas que votaram no Facebook dele eram do Goiás? E que ele está representando a unidade federativa dele, a vontade da população da unidade federativa? Como é que ele não sabe que são pessoas organizadas de modo a conspurcar a votação? Porque quando as pessoas se cadastram no meu aplicativo, elas fazem uma foto do título eleitoral, da identidade e fazem um selfie. E se declaram eleitores e não eleitores. E quem pode mudar o meu voto são só os eleitores, não os não eleitores, pelo princípio da representatividade. Eu não fui eleito para representar Belo Horizonte inteira, eu fui eleito para representar uma parcela. Viu um buraco na rua? Por favor, não mande no meu Facebook. Aliás, quando alguém digita lá no meu Facebook assim, vereador, um buraco e tal, já vem uns 5 embaixo comentando, mas você ainda não aprendeu que tem que mandar no aplicativo? Porque, graças a Deus, meu eleitorado me ajuda. Agendar reunião, todo mundo quer estar com você, né? E aí, comigo, reunião é 15 minutos, viu? É um método assim, quero marcar uma reunião? Claro, está lá, você pode abrir e escolher o melhor horário para você. No dia anterior, a pessoa recebe um e-mail, para se chegar na Câmara Municipal, leva-se tanto tempo, do bairro onde você mora. Não há lugar para estacionamento, então chegue com antecedência tal.
Pontualmente, às 3 horas da tarde, o vereador vai iniciar a conversa contigo e às 15 horas e 15 minutos a conversa vai terminar. Organize os seus pensamentos para utilizar bem esse horário. Parece chato, né? Todo mundo já se acostumou. Todo mundo já se acostumou. E aí eu escuto assim, não, vereador, mas no interior não dá, não sei o quê e tal. Bom, é dinheiro público, tá? Aquela conversa que dura 2 horas com um cafezinho na sua sala é desperdício de tempo. Puro, simples. E o pior, as reuniões presenciais, posso aqui compartilhar, em geral, não produzem nada. Nada. E quase tudo que vão conversar comigo presencialmente pode ser feito pelo aplicativo. Quando a pessoa senta na minha mesa e fala, não, porque eu queria te trazer um problema do meu bairro. Qual é? É esse. Falei, então, abre aí o seu aplicativo. Está vendo aí a função notificar problema? Faça. Ah, mas é aqui? Eu falei, é aí. Mas eu vim aqui, eu falei, sim, e o processo é o mesmo. Não, queria indicar um projeto de lei. Abre aí o aplicativo. Por quê? Porque nossas equipes têm que ter gestão das demandas. Acabou a era, gente, de tapinha na costa. Anotei num papelzinho, nunca mais respondi para o cidadão o que ele quer. Acabou isso. A sua boa vontade, o seu risinho, vai virar o ódio desse cara, porque você nunca respondeu a demanda dele. As pessoas acompanham a minha transparência, o que eu gasto, o que eu não gasto, acompanham os meus projetos de lei, dão sugestão de projeto, acompanham o orçamento da cidade, sabem mais e acompanham o que eu cumpri. Olha a tela aí, ó. Hoje, todo cidadão de Belo Horizonte está diante dessa tela. Ele tem ciência de tudo que está sendo votado na Câmara, ele pode participar, eu tenho um quantitativo de o que pensa todo o meu eleitorado e as pessoas que passaram a me acompanhar, e torno a democracia algo próximo da população, de modo simples. Quando termina a votação, está tudo aí, ó. Estimativa de voto, quem participou, quem são as pessoas, o que cada vereador votou. Simples, didático. A pessoa está achando ruim uma grama alta no meio-fio, não tem ir lá no meu Facebook comentar. Ela faz a foto da grama alta, ela categoriza o problema, que é a limpeza urbana, ela geolocaliza onde está o problema e ela descreve. Ela faz isso em menos de, 3 minutos. E nós estamos atingindo o patamar de retornar com uma ligação esse problema em 35 minutos. Quando a pessoa recebe uma ligação, vocês não imaginam o sorriso que se abre nesse cidadão. Porque ele fala assim, olha, o serviço público está funcionando. Agora, por que eles mandam no meu aplicativo? Porque o 156 da prefeitura é uma bosta. Ele liga para lá e fica 15 minutos no telefone esperando com a musiquinha tocando. Meus caros prefeitos e prefeitas. Por que é que ainda não se digitalizou isso? E tem muito lucro em se fazer algo assim. Muito. Olha a agenda. Quando não tem, não tem. Quando abre, lá, pode marcar com todo mundo e fica simples. Até hoje, está desatualizado, mas eu passei agora em março de 1 milhão de economia no mandato. A pessoa acompanha tudo. Hoje, por exemplo, eu vou faltar à sessão plenária lá em Belo Horizonte, porque eu estou aqui. E eu não minto para o meu eleitor. Estou aqui, acho um evento importante e estou pedindo um desconto no meu salário pela sessão que eu faltei. Pronto. Vai chegar lá, todo mundo vai acompanhar, minha presença está em 91%. Acompanha-se tudo que eu protocolei e a pessoa pode sugerir um projeto de lei para mim. E por que se faz ali? Porque a gente já tem a resposta de constitucionalidade, esse projeto pode, esse projeto não pode. Orçamento da cidade. Nossas propostas de campanha. E aí eu dou cases, né? Porque parece que eu sou um vereador virtual. Né? Eu não existo na cidade. E eu digo para vocês o seguinte, dos 487 bairros, a gente já resolveu o problema em todos. Nos últimos 2 anos, eu já visitei todos. Esse senhor aqui mora na Ventosa, é uma favela lá de Belo Horizonte, uma das regiões com menor IDH. Ele virou para mim e falou assim, você sabe que durante a campanha, o pessoal falava aqui que não adiantava votar no burguesinho do centro, não. A gente tinha que votar no nosso pastor. Até hoje nós estamos tentando falar com o pastor. E o seu aplicativo eu mandei 24 notificações, você resolveu 23.
eu acho que ele vai votar em mim. Eu acho. Você não acha? Não sei se para vereador ou para prefeito. Mas eu acho que eu ganhei o voto dele. E eu não ganhei o voto dele comprando o voto dele. Eu não ganhei o voto dele pregando na igreja dele. Eu não ganhei o voto dele fingindo que eu concordo com o que ele pensa ou com o que ele faz. E eu não ganhei o voto dele iludindo ele com alguma coisa que nós pode fazer. Uma das 24 coisas que ele me pediu era infazível. E eu falei, olha, isso não se faz não. Não tem como. Por isso, por isso, por isso. As pessoas gostam dessa honestidade, prefeitos e prefeitas. Elas cansaram de ser iludidas. Já passamos de 9.000 usuários, cerca de 2.000 são meus eleitores e cerca de 6.500, eu chamava de não eleitores, prefiro chamar de futuros eleitores. São 4.185 notificações. Isso tudo já subiu, está um pouco desatualizado. E a gente tem uma taxa de resolução alta, sobretudo para um vereador que não é da base. E olha, é um mistério na prefeitura como é que esse vereador que não é da base resolve mais a vida das pessoas do que o vereador que é da base. Como? Até porque o prefeito atua desgramadamente para me prejudicar em todos os órgãos. Sou proibido de ver secretário, não podem me receber, atua-se na imprensa para não me deixar escrever, não me deixar falar, e lá vou eu. Lá vou eu. Por quê? Eu faço parte da RAPS, né, que é uma rede de ação política também, e vários outros vereadores do Brasil se identificam comigo. Ô, Gabriel, não sou base. E o prefeito me prejudica o tempo inteiro. Cuidado, prefeitos. Ao tentar estrangular os vereadores que não são da base, vocês estão fazendo muito fácil com que ele se torne o seu próximo adversário na eleição. É bom isso, eu agradeço. Deixem claro para os seus eleitores o tempo inteiro o que vocês prometeram em campanha e prometam só o que vocês vão cumprir, né? Não inventem de ficar dando soluções terríveis para o que não vai se fazer. O prefeito de Belo Horizonte está geralmente avaliado agora com 50 e tantos, 60%, porque na campanha ele falou o seguinte, não vou construir nada, vou fazer funcionar o que já existe. Era verdade. As pessoas não estão se sentindo enganadas. Comparem ele com o Crivella, no Rio, e com o Dória Bruno Covas, em São Paulo. As 3 maiores capitais do Sudeste. Os outros dois, nossa mãe. Cadê o... Outra coisa. A gente consegue, gente, com esse tipo de ferramenta que as prefeituras podem desenvolver e criar, a perfeita visão do qual que é o problema da cidade. Quais são os maiores problemas, como é que se ataca ele, onde é que isso está geograficamente localizado no território urbano. Né? Você tem, olha, exatamente a medida de tudo que é feito no seu mandato. Eu sei quantos buracos a gente tampou. Isso é fundamental, porque na hora que chega na campanha, você tem que prestar conta. E, vou repetir, por isso a imagem aí, não adianta só fazer na internet. A internet é um complemento da realidade. Todas as notificações, mais dados aí para vocês. E aí, é claro, eu comecei a ouvir o seguinte, né, Gabriel, o meu gabinete precisa desse aplicativo. Como é que eu faço? E aí, gente, tem das minhas loucuras, né? Eu gastei uns quase 200 mil reais do próprio bolso para botar esse aplicativo de pé. Vocês não imaginam o quão complexo é fazer uma ferramenta dessa. Sobretudo em tempo recorde. A gente venceu a eleição em outubro, 1º de janeiro ele estava no ar. E de lá para cá ele continua evoluindo o tempo inteiro, já tem várias versões. A gente criou esse, ó. Ele se chama Nosso Mandato. Como é que funciona o Nosso Mandato? Basicamente ele é inspirado no meu vereador, só que ele atende não apenas vereadores. Ele serve para colocar na palma da mão de todo cidadão brasileiro os 5 ou 6 representantes que ele pode ter, se ele morar no Distrito Federal ou em outro lugar do Brasil. No nosso mandato, você acompanha o seu vereador, o seu deputado estadual, seu deputado federal e os seus 3 senadores. Se o Senado vai votar, ele notifica. Se é problema na rodovia federal, você manda para o deputado federal.
Se você tem problema numa escola estadual, você pede ajuda para o deputado estadual. E se você quer ver a lei de uma cidade, você acompanha o vereador. Ou seja, num só aplicativo, eu tento solucionar um problema grave no Brasil. A completa e absurda distância entre representantes e representados. E talvez pareça que eu esteja falando no lugar errado, já que aqui estão pessoas, teoricamente, só do executivo, mas eu sei o tanto que isso prejudica a vida de vocês. Porque, ao não compreender qual é o papel do legislativo, o povo elege pessoas para o parlamento que vão, em geral, achacar aqueles que estão no executivo. E a vida dos prefeitos e prefeitas fica muito complicada. Porque eles precisam agir para ter governabilidade, entregando para uma base de apoio o que não deveriam. E esquecendo de dar prioridade a um governo para ficar numa articulação eterna e desnecessária com gente que não entendeu para que serve o parlamento. Mesma coisa, votação, notificação de problemas, agendar reunião, transparência, tudo aí. Tudo em todas as telas. E ali, ó, opa, passou. É em cima para todos os mandatos, né? Queria compartilhar para vocês. Como a pessoa que me antecedeu estourou um pouco tempo, eu quis ajudar o evento diminuindo o meu, né? Porque na democracia a gente precisa fazer a nossa parte. Então, para ao invés de falar 50 minutos e falar 40, eu quero utilizar o meu último minuto para dizer para vocês que eu acredito muito em política, mas não acredito na política do espetáculo que está sendo criada no Brasil. Eu sou um vereador e um político que usa a internet, mas que entende que a vida real é muito importante e que, ao final do dia, não conta quantas compartilhadas ou curtidas eu tive, mas quantas vidas eu modifiquei. Eu não acredito que a internet resolve todos os problemas da política, mas ela é uma puta ferramenta para ajudar. E eu acho, se eu puder contribuir com uma tendência, depois dessa era de ódio, de raiva e de completa destruição que nós estamos vivendo, que tem levado e alçado candidatos antipolíticos ao poder, nós teremos uma era em que as pessoas, decepcionadas com essa tentativa de solução, vão procurar políticos de verdade e políticos com verdade. E a internet, se bem utilizada, pode ser a maior ferramenta para transformar nossas cidades, nossas unidades federativas, o Distrito Federal e o Brasil. Tá bom? Muito obrigado.